Jornal Descalvado News. Oferecimento Comercial São Jorge. Começou o verão 40 graus da Comercial São Jorge e a primeira parcelinha só para 90 dias. Xbox 360 por R$ 999 ou em 15 vezes de R$ 107 no carnê. Grátis um jogo da FIFA 2013. TV LED 32 polegadas por R$ 899 ou em 15 vezes de R$ 96,79. DVD Mundial Star com karaokê e entrada USB por R$ 89,90 ou em 6 vezes de R$ 15,90. Comercial São Jorge apresenta Jornal Descalvado News. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Descalvado News. Confira na edição desta semana. Descalvado precisa de semáforos? Prefeitura anuncia a instalação dos sinalizadores e gera polêmica entre a população. Segurança equipada. Governo do Estado entrega 4 viaturas para a Polícia Militar de Descalvado. Bolsa Família. Em Descalvado, mais de 500 famílias recebem o benefício do governo federal. Anderson Exposito. Vamos conhecer um pouco mais da história do atual prefeito de Descalvado. Agora no Jornal Descalvado News. Olá! A Prefeitura Municipal anunciou recentemente a instalação de semáforos em 3 pontos do centro da cidade. O anúncio gerou polêmica entre a população. Algumas pessoas são favoráveis, é óbvio, e também tem as pessoas que se manifestaram do contra, não apoiando a iniciativa da instalação dos sinalizadores nas ruas da cidade. O Descalvado News, é claro, foi às ruas ouvir o que a população acha desta medida. Na última semana, uma notícia dividiu a opinião dos descalvadenses. O prefeito interino Anderson Exposito anunciou que uma das obras de infraestrutura de dinheiro oriundo dos royalties do petróleo seria a compra de 3 semáforos. Os semáforos seriam instalados em 3 cruzamentos de maior movimentação na cidade, na esquina da Avenida Bom Jesus com a Rua Paula Carvalho, próximo ao Pronto-Socorro Municipal, na esquina da Rua Coronel Arturo Whittaker com a Rua José Bonifácio, próximo ao Fórum, e na esquina da Rua Bezerra Paz com a Avenida Guerino Osvaldo, rua que abriga diversos bancos e casa lotérica. Apesar de não haver ainda um estudo indicando se realmente há necessidade da implantação dos semáforos na cidade, a Prefeitura divulgou em nota oficial a intenção de comprá-los. Mas em entrevista, o assessor de comunicação social, Luiz Francisco Lefcadito Álvares, foi mais cauteloso e disse que irá esperar o resultado dos laudos. É por isso que nós vamos fazer esse estudo, para que não haja realmente achismo, mas exatamente estudo concreto para colocarmos esses semáforos em Descalvado. Aqui no cruzamento da Rua Guerino Osvaldo com a Rua Bezerra Paz é um dos pontos onde a Prefeitura pretende instalar um dos semáforos. Viemos ouvir a opinião da população que ainda diverge se é contra ou a favor dos semáforos. Eu sou contra, porque Descalvado é acostumado a colocar as coisas para usar e depois não faz manutenção, vai acabar ficando desligado. Então eu não acredito que vai funcionar. Eu acho extremamente necessário, porque quando eu estou aqui eu sinto muita falta, porque eu vivo em São Paulo também. E para mim é muito estranho lá com tanto semáforo e aqui nenhum, né? E principalmente cruzamentos, a cidade é toda de cruzamentos, então eu acho que é importante pensar e já está na hora da cidade ter pelo menos um semáforo, entendeu? Até por questões estéticas, eu acho que para entrar nessa nova tecnologia também, por que não? Tá precisando. Porque tem mais respeito, mais sinalização, né? Eu acho muito mais interessante uma guarda municipal e um agente de trânsito para controlar esse trânsito aqui melhor. A nossa equipe de reportagem esteve nos 3 cruzamentos divulgados para verificar de perto se há realmente a necessidade da implantação desses semáforos. Escolhemos um dos horários que a população mais reclamava ser os conhecidos horários de pico, às 5h30 da tarde. Na Avenida Bom Jesus, conseguimos flagrar mais o desrespeito com os pedestres do que um trânsito intenso.
Na rua Coronel Arturo Whittaker, os carros não precisavam parar nas esquinas para esperar, já que o movimento da rua José Bonifácio era muito tranquilo. O que mais chamou a atenção foi o cruzamento da rua Bezerra Paz com a rua Guerino Osvaldo. Veja que em 2 minutos de gravação, sem cortes, às 5h35 da tarde, passaram apenas 10 carros e 4 motos na Avenida Guerino Osvaldo, que já tem a preferencial de não parar, e apenas 7 carros e nenhuma moto na rua Bezerra Paz, um trânsito típico de cidade do interior. Apesar de ser um equipamento caro, os semáforos têm a sua função de melhorar o trânsito, e um laudo de uma pesquisa com especialistas poderá afirmar se Descalvado precisa realmente ou não desses equipamentos. Bom, Descalvado teve uma boa notícia na semana passada, a entrega de 4 viaturas para o batalhão da Polícia Militar. Em todo o estado, são 2.751 viaturas para auxiliar o trabalho dos nossos policiais. 2013 começa com uma boa notícia para a área de segurança pública de Descalvado. No último dia 24 de janeiro, deputados, prefeito e vereadores estiveram presentes no batalhão da Polícia Militar, local para entrega de nova frota da viatura policial. Descalvado, que só tinha 2 viaturas nos últimos 18 meses, agora conta com 3 carros e 2 motos no policiamento da cidade. A polícia da cidade havia devolvido 3 veículos antigos, ficando mais de 1 ano com apenas 2 carros para tomar conta do policiamento de Descalvado. Nessa época, a cidade sentiu de perto a criminalidade aumentar. O deputado Aldo Demarque contou a importância dessa conquista para a população. Nós sabemos que a segurança, além da falta de material humano, que nós sabemos que tem uma defasagem, também você precisa dar condições materiais. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O estado da frota agora está beirando o ótimo. Nós temos viaturas 2010, viaturas 2011 e agora chegando mais 3 viaturas 2013. Agora, com novos carros e 2 motos, o vereador Risse espera lutar pelo aumento de número de soldados policiais na cidade. Nós sabemos que o contingente de policiais de Descalvado ainda é muito pequeno. E o deputado Demarque já tem em mãos uma reivindicação de nossa autoria na intenção de trazer mais material humano, seria mais policiais para Descalvado. O contingente policial ele aumenta de acordo com a demanda do índice criminal. O nosso índice criminal é muito baixo, então a possibilidade de se aumentar o efetivo é muito pequena. O Brasil vive uma nova fase econômica e claro que os programas sociais criados pelo governo federal na última década têm contribuído para isso. Em Descalvado, para você ter uma ideia, mais de 500 famílias recebem o benefício do Bolsa Família. Nós fomos até o CRAS, que gerencia o programa, para saber como que funciona a ajuda às famílias descalvadenses. O programa Bolsa Família foi criado no ano de 2003 e atende milhares de pessoas em todo o Brasil. Direcionado a famílias pobres ou pessoas na faixa de extrema pobreza, o programa é uma das bandeiras do governo federal no que consiste a nova condição de vida dos brasileiros. Em Descalvado, 529 famílias recebem o benefício, ultrapassando mais de 1.000 pessoas contempladas pelo programa. Pessoas como Dona Maria Conceição, que sustenta, além dos filhos, mais 5 netos. Para mim foi ótimo esse benefício, porque me ajuda muito, né? Aí só esse mês que atrapalhou um pouco, que eu não uso para as crianças, mas o resto é só esse, o consumo para as crianças. Eu pago, pago o aluguel, compro as coisas para dentro de casa, comida, as coisas assim para as crianças. Às vezes pede alguma coisa que eu vejo que dá para comprar, eu compro também, né? Caçar também, compro roupa, é assim. É aqui no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, que são feitas as inscrições dos interessados em participar do programa Bolsa Família e de outros programas sociais. Mas o CRAS é que faz as visitas in loco e avalia as condições socioeconômicas dos interessados em receber o benefício.
A técnica do programa Bolsa Família em Descalvado explica como funciona o benefício. As pessoas têm que vir, tá procurando aqui no CRAS, né, um agendamento, né, no qual as pessoas vêm, trazem os documentos, é realizado, né, o cadastro único, e dentro do cadastro único é analisado se essas famílias têm perfil ou não para participar de algum programa social. O cadastro único é uma exigência do governo federal. Através dele, as pessoas são inseridas nos programas sociais do Sistema Único da Assistência Social, nos moldes do SUS da Saúde. Através das avaliações técnicas sociais, os beneficiários podem ser contemplados até em outros programas, além do Bolsa Família. O cadastro único é a nível federal, né? Então, assim, não é só para benefício. Então, o cadastro único ele serve para isenção de tarifa de energia, isenção de inscrição de concurso, vestibular, para entrar com pedido de BPC e para INSS para donos e donas de casa. É o caso de Dona Nair, de 47 anos. Além do Bolsa Família, ela foi selecionada para a frente de trabalho do governo estadual e recebe uma outra ajuda de custo pelo trabalho realizado nas ruas da cidade. Estou na frente de trabalho. Como que é o seu trabalho lá? Está contente? Tô contente, muito contente, porque a gente trabalha na rua, carpino, mas é bom o trabalho, ajuda muito. Além desses programas, em Descalvados, participantes podem integrar oficinas de artesanato nos núcleos de assistência social localizados nos bairros Jardim Albertina, Santa Cruz e São Sebastião. As atividades visam auxiliar na renda familiar, que para os beneficiários do Bolsa Família não pode ultrapassar a renda per capita de R$ 140 por mês. Um convite da Renovação Carismática Católica para que todos participem do 11º Cerco de Jericó. O evento tem 24 horas de duração e segue até o próximo sábado, dia 2 de fevereiro, na Igreja de São Benedito. Anderson Esposito foi o principal assunto no último mês em Descalvado, é claro. Ele se tornou presidente da Câmara e assumiu interinamente a Prefeitura de Descalvado. O Descalvado News foi saber da sua história, quem são os seus familiares e os projetos que Esposito tem à frente do seu governo temporário. A reportagem é de Thalita Venturini. O Jornal Descalvado News de hoje recebe com exclusividade o personagem do ano, pelo menos até o momento. Anderson Aparecido Esposito, estreante na carreira política, concorreu pela primeira vez na disputa ao cargo de vereador e conseguiu se eleger com 483 votos pelo Partido Democratas. E em uma sessão bem agitada no dia 1º de janeiro, Esposito foi eleito novo presidente do Legislativo, que com a indefinição da eleição para prefeito municipal, assumiu o cargo como interino, devendo permanecer no posto até que a Justiça Eleitoral defina se haverá ou não novas eleições municipais. Mas quem é Anderson Aparecido Esposito? Convidamos o prefeito para este bate-papo e para conhecermos um pouco mais este, que foi considerado a grande surpresa do cenário político descalvadense. Olá, Esposito, seja bem-vindos ao Descalvado News. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Olá, Thalita, é uma honra poder dar essa entrevista ao Descalvado News e gostaria de agradecer pelo espaço cedido. Esposito, antes de iniciarmos nossa entrevista para falar sobre o prefeito Anderson Esposito, o Descalvado News quer saber um pouco mais sobre a sua vida e a sua trajetória. Você nasceu no ano de 1976 e é filho do meio do casal José Valentim Esposito e da dona Rosa Rui Esposito, que além de você, possuem mais 2 filhos, o Adão José Donizete Esposito, de 38 anos, e a Elaine Cristina Esposito, de 33 anos. Qual a importância da família na sua vida e como ela ajudou na formação de empresário, chefe de família e agora prefeito Anderson Esposito? Bem, Thalita, como todo mundo sabe, família é a base de tudo. E graças a Deus eu tive um ótimo pai e uma ótima mãe. Sim, e como eles te ajudaram na sua formação como empresário, como prefeito, como chefe de família? Bem, na formação eu não pude depender muito bem deles, porque eles não tinham muitos recursos para me ajudar com isso, porque eles são de família pobre, nós somos de família pobre, então por isso eles não puderam me ajudar. E como chefe de família, assim, como que seus pais te ajudaram, auxiliar para você construir uma família legal? Sempre me apoiaram, sempre estiveram junto comigo, sempre nas minhas decisões, sempre concordavam com minhas decisões, sempre estavam junto comigo.
Te apoiando. Me apoiando. Legal, mas acho que a gente tem muito mais coisas para descobrir sobre você. Nosso jornalista e diretor Mário Zambelli foi atrás de algumas pessoas que nos informaram mais sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre a sua carreira. Vamos conferir. Ele, desde pequeno, Mário, ele começou a me acompanhar no serviço, sabe? Desde pequitico mesmo. Aonde eu estava, ele estava junto. Sempre me ajudando, às vezes, na sacaria, virava saco, costurava saco. Isso ele aprendeu tudo fácil, sabe? E, inclusive, uma vez eu vinha vindo de Palmeiras, caiu a roda da perua, carregada de saco, sabe? De noite, 8 horas da noite. E eu estava ali, rapaz. Demoramos para conseguir cavocar embaixo do pneu, que o pneu ficou por baixo da roda, da campana da perua. E ficamos ali cavocando com facão, acho mais de 2 horas para conseguir fazer um buraco para dar a altura do macaco, para poder tirar o pneu que estava embaixo. Bom, tiramos tudo, coloquei o pneu e falei, e agora? Vou pôr o quê? Que não tem um parafuso. Eu falei, meu pai, não tem 4 parafusos cada roda? Eu falei, tem. Falei, então, tira um de cada uma e vai com 3 cada roda. Não dá para ir com 3 em cada roda? Ele falou para mim. Eu falei, mas não é possível, acho que não vai dar, né? E ele teimando. Ele sempre foi desse jeito aí. Ele sempre foi determinado. Sempre desembuchava as coisas, desde pequeno. E outra vez nós foi no Porto, atrás aquele negócio que põe na orelha e fica escutando música, como é que chama? Walkman. Fomos no Porto e não trouxemos o Walkman para ele. Chegou em casa, o pai dele teve que voltar a buscar. Porque ele pegou de grito que queria, porque queria, voltou lá pegar o Walkman. Às vezes ele queria uma coisa, o pai dele falava, dele, eu não posso comprar agora. Não tem dinheiro, ele falava, dá cheque. Dá cheque não é dinheiro. Dá cheque, ele não sabia que tinha que ter o dinheiro para dar o cheque. Dá cheque, ele falava. Mas ele era muito, Aquele tinha o quê? Acho que uns 14 anos. Acho que 13, 14 anos me insistiu com a mobilete. Até os caras estavam aqui, o primo, o parente, até o parente dela que veio com a mobilete aqui para ele experimentar essa mobilete. E saiu, eu não queria nem que ele andava de bicicleta na rua. Aí para experimentar essas mobiletes, eles saíram. E eu louco da vida, rapaz. Que eu não queria, fazia negócio de jeito nenhum. E ele saiu com essa mobilete. E eu saí atrás de caminhonete, rapaz. Mas saíram que nem um foguete nessas ruas aí. Peguei a Bom Jesus, eu corri atrás. Eu ainda fiz a sujeira de correr atrás deles. Por pouco que eu não faço umas besteiras, né? E a hora que ele chegou em casa, de noite, ele entrou com um bambu aqui. Eu falei, vou pegar esse moleque agora. Do jeito que ele entrou na garagem assim, eu entrei correndo atrás dele, rapaz. Ele jogou esse bambu para trás, e o bambu ficou assim. E eu fui de costela. Ai meu Deus, até me ergueu, sabe? E eu não aguentava de dor. Aí fui no pronto-socorro. Eu precisei mentir, falei que eu estava brincando com o moleque, correndo atrás do muro, bati no bloco de cimento, tinha machucado. Então, todas essas coisas aconteceu com ele. Muito bem, Anderson. Pelo visto, você deu um pouco de trabalho para os seus pais, hein? Mas a ideia do parafuso da perua eu achei bem genial. E a história do Walkman, você lembra? Do Walkman, vago, não lembro muito bem direito dessa história do Walkman, não. Mas acho que aconteceu alguma coisa assim, mas eu não me recordo muito bem dessa história. E o que você gostava de fazer nesta época? Eu era muito fuçador, né? Nessa época eu tinha uma mobilete e eu desmontava a mobilete inteira e montava, né? Eu gostava, né, de ficar mexendo, desmontando, montando. Era bem xereta, né? Sempre fui xereta, até hoje eu sou xereta, né? E seu pai ralou com você, hein? Meu pai ralou. Meu pai ralou. Muito bem. Seus pais também nos contaram como foi receber a notícia de que seu filho era o novo prefeito de Descalvado. E o que eles esperam desse novo desafio em sua vida? Vamos ver? E como o novo prefeito da cidade, como o senhor recebeu a notícia de que o senhor é o pai do novo prefeito da cidade? Eu vou falar para você, parece que eu não estou acreditando ainda, viu? Eu acordo de noite e falo, mas prefeito de Descalvado, é possível. Mas é motivo de orgulho. É motivo de orgulho.
E o senhor acha que ele tem... É que muita gente já falou para mim, né? Você deve se orgulhar por isso. Você deve ter sentido bastante orgulho por você ter um filho que é prefeito hoje. Correto. E o senhor acha, conhecendo ele melhor do que ninguém, vocês dois, o senhor acha que ele tem plena capacidade para ocupar o cargo de prefeito? Olha, eu tenho esperança que sim. Tenho esperança que sim. Você sabe, política, como que é a política, né? Isso aí não vai depender só dele, né? A verdade é essa, que pode entrar quem for, mas o prefeito sozinho não faz nada. Agora, e se não tiver uma equipe que ajuda, que colabore... Para mim ainda não caiu a ficha, não. Eu não acredito. Pergunta para ele como eu chorava aqui. Eu falei, mas pelo amor de Deus, o Deus com essa cidade na mão, eu não acredito, não. Eu passo assim, pego a prefeitura e vejo aqueles caras lá, falo, mas meu filho tomar conta de uns homens, um baita homem desse daí, e ele é tão pequenininho. Gostaria que Deus te ajudasse, ele que faça um bom trabalho, né? Um bom governo e mostre alguma coisa de bom para a cidade, né? Que ele seja um bom prefeito, faça o que ele puder, para no fim ninguém precisar falar dele. É o que a senhora espera. Que ele faça o que ele puder fazer para ele fazer para o povo. Procurar fazer o bem, né? O bem. Só que é duro, né? Não. Agrada um, desagrada dois, é coisa assim hoje. Para a mãe a gente ainda é pequenininho, né? Pode perceber a preocupação dela com você na prefeitura, né? E você acha que eles foram pegos de surpresa com a notícia de que o filho era o novo prefeito ou eles já sabiam da sua decisão, do seu voto no dia 1º? Não, eles não sabiam da decisão porque eu não tinha intenção de ser o presidente da Câmara e ser o atual prefeito, né? Isso foi uma decisão minha de última hora que eu resolvi votar em mim mesmo. Né? Não tinha nada em mente, não. Sim. Prefeito, vamos falar agora da sua época de escola. Quais as principais lembranças que você tem deste período? E você era um bom aluno ou você fazia parte da turma do fundão? Bem, eu acho que eu era um aluno inteligente, mas eu fazia parte do fundão também, né? A gente tinha uma equipe nossa de escola, né? Que era eu, o Adão, o Moisés Prata, aí tinha o Silvio Rodrigues, que hoje é um empresário bem sucedido. Era tudo amigo nosso e a gente sempre aprontava as nossas, né? Sempre dando ibope na escola, né? A gente era um infernado mesmo. E o que será que seus amigos disseram de você nessa época? Vamos assistir um depoimento deles. Então, eu conheci ele na escola, né? A gente estudou junto e foi uma época gostosa, um pessoal legal. O Esposito é um cara bacana, muito brincalhão. Eu gostava de uma arte, e falar para vocês, os professores só até davam risada com ele, né? Que ele era brincalhão, mas ele tinha a responsabilidade dele e tal. Não, então, esse apelido, na verdade, foi quando ele... acho que ele era moleque e até me contaram, né? Não é da minha época. A turma brincava com ele na rua, chamando ele de delegado. Pra você ver, né? Como que é o destino, né? Hoje ele está como prefeito da cidade, né? Ele não gostava muito desse apelido, não, pelo que a turma comentava. A gente sempre ficava junto, tinha a nossa turma lá, né, que era o Wagner, a Viviane, então a gente sempre estava junto, intervalo, até tinha vezes que dava umas cabuladas para sair, tomar uma cerveja, bagunçar um pouquinho, mas é aquela coisa de molecada, né, mas era gostoso, foi uma época bem gostosa, bem legal. Uau, que legal, hein? De delegado a prefeito da cidade, muito bacana. Pelo visto, o destino cuidou de tratar que você fosse um dia comandasse a nossa cidade mesmo, né? Muito bacana. Por que você recebeu esse apelido e ficava tão bravo com ele? Bem, eu recebi esse apelido quando meu pai começou a construir uma casa ali no Jardim Belém. E tinha um pedreiro que estava construindo, que hoje ele já é falecido, né? Que era o Luiz Almeida. E o meu pai me chamava como D, né?
E todos os nomes iniciados com D, ele chamava. Então era desgraçado, derrotado, delegado, derramado. Então ele chamava todos. E esse delegado pegou. E esse aí eu fiquei invocado com esse aí, não gostava desse delegado. E pegou, né? E eu me sentia ofendido, humilhado quando alguém me chamava por esse apelido, né? Delegado. É isso Porque aí. você achava que delegado era meio forte, assim. Eu não sabia o significado da palavra, né? Eu achava que delegado era um nome que me ofendia, né? Era isso. Bom, Anderson, como estudante, a gente já sabe que você cabulava algumas aulas, né? Mas e os professores? O que eles dizem sobre o aluno Exposito? Vamos conferir. Olha, o dele sempre teve um relacionamento pessoal perfeito, sempre muito cheio de amigos, e na escola ele foi sempre muito esforçado. As notas dele eram razoáveis, mas ele era sempre muito interessado e bem preocupado em estar se atualizando e estar se preparando para o mercado de trabalho, né? Ele cabulava bastante aula. É. Com certeza. E dava trabalho dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula não, era uma pessoa tranquila. O que eu acho interessante é falar que o estudo realmente faz a diferença, né? Que agora ele já está galgando a posição de prefeito, né? E sem a parte sistematizada do estudo, ele teria muito mais dificuldade do que o que está acontecendo agora. E ele está se saindo muito bem. Pelo visto você gostava, vivia dando jeitinho de fugir das aulas, né? Sempre. E nós gostaríamos de saber onde você ia quando você matava as aulas. O que você fazia? Na maioria das vezes a gente ia pro pique da moçada, ou pro pop lanche, sentava com os amigos, tomava uma cervejinha, né? Essa era a nossa razão de matar a aula. Para bater o papo. Para bater o papo. Bom, agora vamos falar do assunto que a primeira dama não vai gostar muito. Vamos falar sobre paqueras. Você era um bom paquerador? Dava muito em cima das meninas? Teve muitas namoradas? Conta pra gente. Não era um bom paquerador. E até a única namorada oficial mesmo foi a Camila, desde o início. A única que comecei a namorar e tô até hoje com ela, né? Nunca tive outra namorada. Bom, pessoal, tivemos que mudar de local devido à chuva, mas continuaremos com a entrevista. Bom, Anderson, você estava falando sobre o relacionamento com a Camila. Ela te apoia em tudo? Como que é? Não, ela não me apoia em tudo, né? Na maioria das minhas decisões, até ela fica brava comigo por isso, porque eu tomo as decisões e depois que ela fica sabendo das minhas decisões, né? Ela fica muito brava com isso, entendeu? Mas ela é uma boa companheira? É uma boa companheira, é uma ótima companheira. Claro que também vamos falar com ela sobre como vocês se conheceram, do relacionamento de vocês. E o que será que ela disse, hein? Vamos ver? Foi na festa aqui de São Sebastião. Nós começamos no dia 17. Geralmente, é que agora vai mudando, mas foi no dia 17 na festa de São Sebastião que eu conheci ele. Então vocês estão casados há quantos anos? Há 12 anos. Vai fazer 12 anos agora em maio. E 6 de namoro, né? Vai fazer 18 anos que nós estamos juntos. E como foi a decisão de casar? Quem que tomou a iniciativa? Você, ele, dois? Eu tomei a iniciativa de casar, foi eu. E como foi? Fazia tempo, né? Que a gente já estava namorando, tava com intenção de casar já. Aí eu falei pra ele, vamos marcar a data e vamos casar, sob pressão. Viagem, né? A minha filha, né? O nascimento da minha filha. Isso é o que mais marcou, né? Ele é um bom pai, tudo que ela precisa, ele tá junto. Não tem muito tempo devido ao trabalho dele, mas ele é um ótimo pai, sim. Ele participa das coisas da casa, te ajuda na administração da casa? Não muito, não tem tempo. Não pelo motivo de não saber ou não querer, é por não ter tempo mesmo. Olha, eu acredito, é muito pouco tempo, né, que ele vai ficar aí. Mas eu acredito que ele vai fazer uma mudança legal, vai atender às necessidades mesmo, mas assim, ele não vai ter muito tempo. Então, o pouco tempo que ele vai ter, ele vai se dedicar, que eu conheço ele, eu sei que ele é raçudo e vai fazer funcionar. Olha, eu e a Júlia deseja tudo de bom para você nessa nova fase da sua vida e que você faça o melhor que você sabe fazer. Muito bem, tá com a moral em casa, hein, Exposito? A Júlia tem 9 anos, não é mesmo? Tem 9 anos. Você se acha um bom pai?
Eu sou um pouco ausente, né? Não sou um pai presente, mas eu gosto muito da minha filha, gosto muito da minha esposa. Como você nos disse que você é um pouco ausente, dá tempo de conciliar o trabalho com a família, de emendar a semana dos trabalhos na prefeitura e nos fins de semana com a sua empresa? Como que é? Dá para conciliar, sim. Eu vou ficar um pouco mais ausente, mas dá para conciliar, dá para ir levando. Dá para levar os três juntos, né? Família, prefeitura, empresa, dá para... Tem que dar, né? Tem que dar, com certeza dá. Bom, mas voltando à nossa linha do tempo, antes mesmo de terminar os estudos, você já começou a trabalhar, não é mesmo? Isso. Seu primeiro emprego foi em uma oficina de caminhões. Vamos ver o que nós descobrimos lá. Quando ele era pequeno assim, porque não cresceu muito também, de tamanho. Pode ser, aí ele veio pedir emprego para mim, foi onde que eu falei para ele, não, ele está precisando, onde ele veio trabalhar comigo. Ele trabalhou mais ou menos uns 6 anos aqui comigo. E ele era um cara assim mais forçado, teimoso. No início você tentava explicar as coisas para ele, no começo ele ia até legal. Depois aí quando ele aprendeu mais um pouquinho isso, aquilo, então ele pegava e às vezes você ia falar uma coisa para ele arrepiava um pouquinho, mas na hora do serviço era serviço, às vezes a gente brincava, mas hoje a gente não lembra das brincadeiras. A única coisa que eu falei, era um pouco teimoso, que às vezes era assim, se ele invocasse com uma coisa, não adiantava você querer mudar a cabeça dele, que era aquilo ali e podia teimar com ele, só se ele visse que ele tivesse errado mesmo, aí ele pegava para corrigir. Ele saiu para tentar conquistar alguma coisa para frente. Foi onde que ele saiu daqui, foi trabalhar em outras firmas. E não tem o que falar dele. Hoje ele construiu uma firma para ele, tem os funcionários dele. Muito bem. Mais um que brinca com o seu tamanho, né? Isso. Isso te incomoda? Não me incomoda. Tanto é que tamanho não é documento, né? Tamanho não é documento para ninguém. Exatamente. E essa história de que você é um pouco teimoso, você concorda com isso? Hoje eu concordo, eu sou muito teimoso, eu tenho as minhas decisões e é difícil alguém pôr na minha cabeça, mesmo que eu estiver errado, é difícil alguém pôr na minha cabeça que ele esteja errado. Eu tenho esse gênio, né? Eu sou bem teimoso mesmo. Bom, depois do seu primeiro emprego, você passou por outras empresas e até que você resolveu se tornar empresário e abrir seu próprio negócio. Conte pra gente como foi essa decisão e se o começo foi difícil. Bem, todo começo é difícil, né? Mas a decisão minha não foi nem muito minha decisão por abrir a empresa, que eu era prestador de serviço na Eviales, né? Hoje em Vivo. E eles optaram por não ter mais o prestador de serviço. Aí eu fui obrigado a abrir uma empresa com CNPJ. Foi a partir daí que eu iniciei a minha empresa. Bom, e o que será que seus colaboradores pensam a seu respeito? Vamos assistir. Faz 3 anos que eu estou aqui com o Exposito. Eu tinha saído de uma firma que já fazia 10 anos que eu trabalhava. E ele me convidou, na verdade, não de ser um funcionário dele, e sim trabalhar como parceiro dele aqui. Até o momento eu achei que não ia dar certo, porque tinha que comprar maquinário, tinha muita ferramenta para ser comprada, mas mesmo assim ele quis investir, ele achou que nós tínhamos capacidade de conseguir realizar esse serviço hoje, que é o de usinagem nossa aqui. Na verdade, não dá nem para diferenciar se ele é o patrão aqui ou se ele é o funcionário, porque no meio de nós aqui ele fica de uniforme normal, trabalha do mesmo jeito e não faz diferença também nenhuma se ele é dono, se ele não é, na hora do trabalho dele. Na verdade, ele assume muito mais responsabilidade do que muitos funcionários que era para estar fazendo o serviço como por ele ser o patrão, né? Agora está ficando um pouco mais correria para ele, está ficando um pouco mais difícil dele estar vindo aqui porque ele tem coisas maiores para fazer, né? Mas a relação dele com nós aqui, depois que assentar toda essa poeira, vai continuar sendo do mesmo jeito, ainda está sendo do mesmo jeito, só que agora ele está ficando mais nessa parte política.
Pelo visto não é só na sua casa que você recebe elogios, né? Mas falando sério mesmo, você deixa de lado a figura de patrão e se posta mais como amigo e companheiro dos seus funcionários? Tem hora que a gente tem que deixar de lado a figura de patrão e ser amigo, mas tem hora que você tem que estar ali junto com o funcionário e se dedicar ao trabalho como funcionário também. Não é sempre que dá para ser amigo, né? Sim. E a gente tem os compromissos, né? Temos que honrar com os nossos compromissos. Muito bem. E agora, exercendo a função de chefe de mais de 1.200 funcionários da prefeitura, isso deve mudar ou você acha que é impossível manter da mesma maneira como você faz na sua empresa? Não, eu acredito que é possível manter, sim, ser a mesma pessoa, desde que tenhamos o reconhecimento pelo funcionário, né? Não adianta só eu ser um bonzinho e o funcionário não ajudar, né? Como o funcionário público, né? Vamos fazer o possível para o funcionário público, mas eu gostaria que o funcionário público ajudasse também a poder dirigir a nossa cidade, né? Que uma cidade sem funcionário não é nada. Nós precisamos dos funcionários. Cada um cumprir o seu papel. Cada um cumprindo o seu papel. Muito bem. Agora chegamos no ponto principal de nossa entrevista. Vamos falar da sua carreira política, dos seus planos e de como você pretende desempenhar o papel de prefeito, nesse período em que você estará à frente da Prefeitura Municipal. Primeiro, eu gostaria de saber como foi a sua decisão em entrar para a carreira política. Na verdade, minha decisão saiu do nada. Eu resolvi me candidatar a vereador para conhecer novas áreas, né? Como eu sou uma pessoa xereta, eu resolvi conhecer o lado político, né? Não sabia se iria entrar, né? Mas me candidatei, deu certo, fui eleito vereador e, consequentemente, presidente da Câmara e prefeito. Com essa vontade de conhecer a política, qual foi o seu primeiro passo? Bem, meu primeiro passo foi filiar-se a um partido, né? E eu procurei o Pinho da Cabana, que ele é presidente do Democrata hoje, e me filiei. E na convenção me deram a legenda, saí candidato e fui eleito pelo povo. Então você teve um padrinho político, né? Vamos falar com ele para saber o que ele pensa sobre você e quais são os planos dele para a sua carreira política. Vamos conferir. Eu acho que esse título, as pessoas vão criando, né, os títulos, mas eu sou amigo do Esposito, não quero ter título nenhum, mas eu fiquei muito satisfeito de tê-lo convidado para o Democratas e eu tenho certeza que essa amizade nossa cada dia vai se consolidar cada vez mais. Existe até um vínculo familiar, que ele é casado com uma prima minha. Então a gente já de longas datas se conhece. Desde a época da fazenda, quando o pai dele e o meu pai trabalhavam em fazenda, a gente é de uma família muito humilde, a gente já tem uma história aí se conhece há muito tempo. Ele é determinado, eu acredito no potencial dele, ele é uma pessoa. O que para mim é o mais importante, ele é dinâmico e é uma pessoa séria, ele gosta das coisas certinhas. E aonde vai chegar essa parceria, Pinho, daqui para frente? Essa parceria vai chegar até onde ela tiver que chegar, o povo vai resolver. Nós estamos pensando hoje em administrar a cidade da maneira mais correta. A política, ela é consequência, não é a gente que decide. Se houver outra eleição, vai ter as convenções e cada partido vai se articular de uma forma para ver quem é quem. Muito bem. Como foi participar pela primeira vez de uma campanha eleitoral? Foi difícil? Você achou que iria se eleger? Foi difícil, né? Principalmente por ser minha primeira candidatura, né? Eu achei que ia ser difícil mesmo se eleger, mas trabalhamos forte com campanha, pessoas conhecidas do nosso lado e... Estão caminhando, né? Estamos caminhando. Muito bem. Como você analisa a campanha eleitoral do ano passado? Você acha que houve abusos e que a população foi deixada em segundo plano? Eu acho que a população sofreu um pouco com isso, com esses transtornos que teve nessa eleição, com essas candidaturas aí. E eu achava que a população não merecia passar por isso que passou e pode ser que a população tenha que sair de novo e votar de novo para prefeito, né? Eu acho que isso é um desdeixo com a população. Esposito, vamos falar agora de um assunto que foi muito comentado, a sessão de posse no último dia 1º.
Alguns dias antes da solenidade, foi divulgada a informação, inclusive com a publicação de uma foto que foi capa de um semanário local, dando conta de que um novo grupo político havia se formado com a participação de todos os novos vereadores eleitos, inclusive você, em torno do nome de Rice, apoiando-o para o cargo de presidente da Câmara. Porém, no dia da posse, você acabou optando em votar em si mesmo e mudou o rumo daquela eleição para presidente. E, consequentemente, colocando-o como novo prefeito interino. O Pinho também comentou o episódio com a gente. Vamos ver o que ele disse. Olha, a presidência da Câmara em Descalvado sempre foi uma disputa acirrada. E eu achei que nessa vez não seria diferente. Desde a época do Cassinho, do Becão, do Rice, todas elas é uma disputa acirrada. Na minha, na do Henrique, isso faz parte da política, né? Eu achei que foi uma disputa muito acirrada. O Esposito, ele teve uma decisão, ele disse para mim que ele iria votar nele, ele manteve isso até o fim, e onde ele conseguiu ser o presidente da Câmara. Eu acho que é mérito dele, ele fez o que ele tinha na cabeça, porque realmente existem negociações, ele fez parte de várias negociações, mas no final ele estava determinado que ele ia votar nele mesmo, e foi o que aconteceu. Esposito, aproveite esse espaço que o Descalvado News abre para você e conte-nos o que de fato aconteceu naquele dia. Se você mudou ou não o seu posicionamento antes da posse. Eu tinha um pensamento em apoiar o Rice, né? Na verdade, isso eu não posso negar. Tivemos reuniões e eu pensei em apoiar o Rice. Mas, de última hora, eu resolvi tomar a minha decisão, né? E resolvi votar em mim. Não querendo ser o presidente da Câmara, mas eu resolvi votar em mim para tirar essa decisão de ser minha, de eu poder escolher o presidente da Câmara. Então, eu resolvi votar em mim e deixei que a decisão acontecesse. Então, na sua opinião, não foi uma traição? Não foi uma traição. Foi uma traição porque eu votei em mim, né? Votei em mim, então eu estou votando em mim. Por votar em mim eu ser considerado um traíra, então todo mundo que votar nele mesmo, então todo mundo são traíra, né? Eu acho que não é isso. Mas para a composição da nova Câmara Municipal, você optou em fechar com os membros pertencentes ao novo grupo de vereadores que se elegeram. Isso pode ser um sinal de que você também é a favor de uma renovação no cenário político de Descalvado? Como foi esta decisão e como está o seu relacionamento com o grupo após esses dias que já se passaram? Na verdade, eu estou tendo um bom relacionamento com o grupo, já conversei com vários vereadores, tem alguns vereadores que eu não conversei ainda, mas eu acredito que vamos formar uma união aí, pois todos temos que ser unidos, né? Que temos que governar para a cidade, né? E não para um só. Então temos que unir nossas forças para poder definir o destino da nossa cidade. Não podemos querer ser solitário e fazer as coisas sozinhas, tanto eu como os vereadores. População em primeiro lugar. População em primeiro lugar. E com o grupo de vereadores que votaram em você no dia 1º, como está o seu relacionamento com eles? Como eu disse, tive contato com alguns vereadores, mas não tive contato com algum ainda, ou alguns, mas eu acredito que nosso relacionamento vai ser bom, dependendo da minha pessoa, e temos que ter um bom relacionamento, né? Temos que ser harmoniosos, né? Ok. Sabemos que pelo menos um desses vereadores, ele cometeu uma indelicadeza com a sua esposa no dia da posse. Como você recebeu essa notícia? Eu fiquei sentido. Mas a gente sabe que política é assim mesmo, né? Você está esperando uma coisa e acontece outra, eu fiquei sentido por isso. Mas esse vereador já veio conversar comigo, me pediu desculpa, eu entendi o lado dele e nós não temos nada, nenhum contra o outro, estamos em total harmonia. Ainda falando da sessão de posse, mesmo debaixo de alguns protestos, você se manteve firme e no seu pronunciamento disse que gostaria de contar com a ajuda do ex-prefeito Pannoni para ajudá-lo, de acordo com as suas palavras. Este pronunciamento já estava preparado, foi feito no calor do momento ou de fato era o seu desejo? O pronunciamento não estava preparado, pois até então nem sabia que eu ia ser o presidente da Câmara, né? Como ali tinha o ex-prefeito Pannoni, que estava administrando a prefeitura, eu precisaria de alguém para me ajudar.
para poder governar a cidade. Tanto é que no dia seguinte ele me ajudou, passou as orientações, passou tudo que ele sabia sobre a prefeitura para mim. Então vocês têm se falado? Nos falamos. Hoje faz alguns dias que a gente não se fala mais, mas nos falamos alguns dias depois. Bom, com aproximadamente 30 dias de governo, o que foi feito de importante na prefeitura sob o seu comando? Nós assinamos alguns convênios, como o convênio com o Senai, trouxemos 5 viaturas para a cidade, 3 carros e 2 motos, vamos entregar a obra da escola da Morada do Sol, vamos terminar o postinho da Morada do Sol também, que é muito, muito necessário. Já vamos começar a dar início a algumas operações tapa-buraco, vamos fazer calçadas também, Morada do Sol, Vila Albertina. Já iniciamos o processo licitatório para a recuperação da frota, já providenciamos a compra de remédio, já iniciamos o processo de licitação da recuperação do telhado do ginásio de esportes e estamos também com a programação do carnaval da cidade definido também. Anderson, como se deu a escolha dos nomes para compor o seu secretariado e os demais cargos de confiança? Quem o ajudou nessa escolha e como ela foi baseada? O Pinho me auxiliou muito nessa ajuda também, nessa escolha. O Sartori também me ajudou, que o Sartori é uma pessoa que já faz 20 anos que está na prefeitura, né? Uma pessoa de extrema confiança minha. Aliás, são os dois de extrema confiança minha, que é o Pinho e o Sartori, e eles que me ajudaram. A maioria foi decisão minha, mas alguns eles me ajudaram a definir. Quais os seus planos enquanto estiver à frente do executivo? Bem, meu plano é poder fazer o melhor possível para o povo. Melhora de atendimento médico, deixar os medicamentos que as pessoas necessitam mais, trazer mais empresa para a cidade, gerar mais emprego. Você já está a par de tudo dentro da Prefeitura Municipal? Quais são as deficiências e o que é prioridade para a população? Hoje nós temos deficiência em veículos, né? Veículos tanto da parte de máquinas como da parte de automóveis. E a prioridade nossa é a saúde hoje, né? Hoje nosso trabalho, o principal é a saúde. E você já está a par de tudo dentro da prefeitura? Sim, estou a par de tudo. O que eu não estou a par, eu tenho o Sartori que me apoia, mas a maioria das coisas já está encaminhado e está andando muito bem. E a respeito da dívida herdada da prefeitura, você já tem os números exatos? Segundo a Secretaria de Finanças, a nossa dívida gira em torno de 5.600.000. E você, pretende economizar ou investir em alguma obra que considere importante? A situação é crítica, porém estamos buscando recursos para uma nova era em Descalvado. Se houver novas eleições, você se lançará como candidato? Hoje eu sou um prefeito e é natural que eu seja um pré-candidato se houver novas eleições. Muito bom, Esposito. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal Descalvado News e gostaríamos que você soubesse que pode sempre contar com este espaço e torcemos para que você possa conduzir a nossa cidade com tranquilidade enquanto prefeito municipal. Muito obrigado pela entrevista e fica aí o espaço para que você possa dar a sua mensagem final a toda a população que te assiste agora. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Descalvado News e gostaria de contar com toda a população de Descalvado nessa nova era. Muito obrigado, até mais. Voltamos para o estúdio. O Jornal Descalvado News fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Não esqueça de compartilhar as nossas notícias nas redes sociais. Um abraço e até lá.